O que você sempre quis saber sobre as variantes da Covid-19, principalmente essa atual, a Omicron. Para falar mais sobre isso e para você entender tudo definitivamente, estamos falando com o pneumologista, Dr. Rafael Faraco Rodrigues. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço, Fernando, agradeço toda a sua produção pelo convite, estou sempre à disposição aí. Bom, vamos lá. O assunto de hoje é quente, é importante, então eu peço que você dê seu like aqui, escreva seu comentário sobre a nossa conversa, participe mandando a sua pergunta e, principalmente, compartilhe com todo mundo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e você vai ter um conteúdo sempre, toda semana, novo e cheio de informação importante para a sua saúde e a saúde de quem você gosta. Rafael, a sua realidade de atuação atualmente mudou? Eu me refiro a trabalho no consultório, atendimento no hospital. Sim, sem dúvida. A gente percebe, Fernando, que para a pneumologia era uma situação antes da pandemia e a situação pós-pandemia é outra. Então, os atendimentos no consultório, eles aumentaram drasticamente pela questão do aumento dos casos de Covid. Internação hospitalares aumentou muito de uma forma geral desde o início da pandemia, de março de 2020 até agora, né? Porém, a gente percebe uma diferença do ponto de vista dos pacientes que procuram atendimento ambulatorial no consultório, dos pacientes que internam com a Covid-19, do ponto de vista da variante Ômicron, mais a vacinação em massa. Então, houve uma alteração importante, mas a forma com que esses pacientes chegam até você, a evolução desses pacientes com a Covid é totalmente diferente. Se a gente pensar na era pré-vacina e nessa era pós-vacina. Agora sim, quando a gente vê na televisão, nos jornais, revistas, mostrando hospitais lotados, cheio de desafio, com filas, com muita participação do médico, enfim, de todo o aparato de atendimento, dos profissionais da saúde, isso é uma verdade, isso é uma realidade? Sim, a gente percebe hoje, nós estamos em janeiro, né, de 2022, o que a gente percebe no final do ano agora, terceira, quarta semana de dezembro, ocorreu um aumento dos casos, além de Covid-19, dos casos de influenza. O que acontece? Pela pandemia, estava todo mundo em casa, estava todo mundo fechado e o vírus da gripe ele estava circulando, ele não parou de circular. Com o final do ano, com as festas de final do ano, o que acontece? As pessoas começaram a se aglomerar pelas festas e o vírus que estava aí na comunidade, ele começou a aumentar os casos de infecção. Então, ocorreram muitos casos de infecção pela influenza, que é o vírus da gripe, o H3N2, a cepa Darwin, e, além disso, ocorreram aumento dos casos de Covid-19 pela variante Ômicron. Então, quando a gente associa aumento de casos de influenza mais aumento de casos de Covid, ocorreu um boom da procura de pronto-socorro e de internação associada a essas duas manifestações. No entanto, a internação por Covid, ela aumentou sim, quando a gente compara com o que era há 40, 50 dias, porém não tem a mínima comparação com o que foi ano passado, março, abril, maio. A pior época para a gente, pneumologistas, infectologistas, clínicos, que está dentro do ambiente hospitalar, sem dúvida alguma foi agora em 2021, março, abril, maio, junho, julho. Foi uma catástrofe dentro do hospital, porque assim, a superlotação, muitos casos de pacientes graves, UTI superlotada. Então, nesse momento, os pacientes eles estão internando alguns casos de Covid, mas além de Covid, tem pacientes com gripe também que está internando. Então, isso faz com que aumente realmente o fluxo no hospital e o número de internações. Porém, do ponto de vista de gravidade da Covid-19, não se compara com o que foi ano passado. Rafael, falando sobre variante, tá? Do ponto de vista clínico, uma coisa é a gente falar da análise laboratorial. Sim. Primeiro que para a gente entender se é uma variante ou não, você precisa fazer uma avaliação genética para conseguir identificar. Perfeito. Então a gente tem lá a Delta, tem a Gama, tem a Mu, enfim, tem algumas que a gente já conhece e surgiu por fim a Ômicron. Eu acho que do ponto de vista clínico dá para a gente falar que a Ômicron, ela é totalmente diferente das outras. Quase como alguma coisa mais ou menos assim. Eu não preciso fazer nenhuma avaliação genética, ou mesmo sem fazer uma avaliação genética, eu já sei que a manifestação clínica é diferente, porque a doença parece ser outra. É verdade? E sendo verdade isso, qual que é a característica clínica dos sintomas? O que a gente percebe é exatamente isso que você falou, Fernando, que o quadro clínico hoje está totalmente diferente. Ele está diferente, primeiro,
pela vacinação, isso a gente sempre tem que levar em consideração. E a variante também, a forma ela é muito mais transmissível do que as variantes anteriores, porém ela é menos grave. Então, o que acontece? Quando a gente compara com as variantes anteriores, a variante inicial da Covid-19, que foi aquela que foi isolada em 2019, de dezembro, lá na China, a capacidade de transmissão do vírus era de 2 a 2,5, ou seja, uma pessoa transmitia para 2, 2,5 pessoas. A variante anterior, a variante Delta, a transmissibilidade, uma pessoa conseguia transmitir para 7 pessoas. Essa variante agora, a Omicron, uma pessoa consegue transmitir para 10, para 12 pessoas. Então, a transmissibilidade ela é maior, porém, os casos eles estão menos graves. Uma característica que chama muito a atenção nessa variante Omicron é que os pacientes, diferente das variantes anteriores, eles não estão tendo tanto acometimento pulmonar. Que isso acaba sendo uma coisa boa do ponto de vista clínico, ótimo, né? Fica menos grave. Exatamente, isso é ótimo. Por exemplo, as variantes anteriores, muitas pessoas tinham tosse, falta de ar, medir a saturação, a oxigenação do sangue, às vezes baixa, precisava internar, ficava internado dias, semanas, meses, né? Hoje, os casos, quase a gente não vê acometimento pulmonar, a gente vê mais acometimento de via aérea alta, ou seja, é aquela pessoa que chega para você no consultório e fala, doutor, eu tô com uma dorzinha de garganta, será que pode ser Covid? Pode. Doutor, minha rinite está atacada, meu nariz está congesto, eu tô lacrimejando, será que pode ser Covid? Pode. Doutor, minha garganta está raspando, será que pode ser Covid? Pode. E hoje, na maioria das vezes, quando o paciente chega para você com esses sintomas e a gente faz o teste de Covid, a maioria esmagadora está vindo positivo. Então, aquilo que antes pensavam, é só minha rinite que está atacada, a gente faz o teste de Covid e ele vem positivo. Agora, uma coisa interessante, Rafael, a gente faz o teste de Covid, mas mesmo assim, esse teste de Covid não consegue me dizer que é a Omicron. Eu precisaria me aprofundar na avaliação do material genético colhido. Exatamente. Tem alguns testes, né, que eles conseguem identificar a variante. Só para você ter uma ideia, recentemente, agora, há uns 3 dias, eu vi uma reportagem que 90% dos testes feitos em Pernambuco já é da variante Omicron. Então, assim, isso a gente traduz, né? E dá para inferir também que o que está circulando aqui em São Paulo, na maioria das vezes, é a variante Omicron realmente. Quer dizer, então parece que a gente pode estar diante do início do fim da pandemia, porque pelo jeito todo mundo vai acabar tendo, ou grande maioria da população vai apresentar uma infecção, e isso pode representar um enfraquecimento da manifestação clínica, o que é bom, lógico, junto com o trabalho da vacina que não deve parar. Sem dúvida. Mas isso, você concorda com essa ideia? Eu acredito que sim, porque como é um vírus, ele é muito transmissível. Para vocês terem uma ideia, esse vírus, quando ele surgiu agora na África do Sul, o pico da Covid, com essa variante Omicron, foi em 33 dias. No Canadá, o pico, 62, 63 dias. Se a gente considerar que o início da pandemia pela Omicron foi no dia 24 de dezembro, então acredito que nas próximas 2 semanas a gente vai estar atingindo o pico. E a ideia pós atingir o pico é que da mesma forma que subiu drasticamente os casos, é que eles comecem a cair também de uma forma muito rápida. Então, essa variante Omicron, ela é muito mais transmissível e, consequentemente, o risco de ir sumindo, né, de diminuindo essa questão da transmissão, isso aumenta muito. Então, provavelmente, você acredita que a gente vai ter o pico aqui no Brasil, mais ou menos em fevereiro? Eu acredito que sim. E depois disso, então, começa a reduzir. A cair. Agora, sim, isso é uma verdade? As pessoas que têm 2, 3 vezes a infecção, cada vez que tem infecção, a manifestação clínica é mais fraca? Bom, a questão da reinfecção, a gente percebe que com a Covid não é regra, né, a reinfecção, mas pode acontecer. Muitas pessoas tiveram 2, 3 vezes a Covid. Na maioria das vezes, os casos que a gente tem visto de reinfecção são casos mais leves, na maioria das vezes. Mas tem o potencial, às vezes, de complicar? Tem. Isso não significa que a pessoa que teve uma vez, ele pode ficar tranquilo, porque a segunda vai ser mais tranquila, não dá pra gente saber. Mas o que a gente tem visto na prática até agora, que com vacinação, a reinfecção, quando ela ocorre, ela tem sido bem mais leve do que a infecção primária, a primeira infecção que teve. Agora, Rafael, uma pergunta que vale aí $1 milhão de reais. Todo mundo quer saber, né? Então, todo mundo vai ter Covid? Algum dia? Algum dia? Eu acredito que algum dia sim. Agora, uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado, né? Que as pessoas falam assim, bom, todo mundo vai ter Covid.
Para a gente se infectar com o vírus, a gente precisa o seguinte, precisa ter um contato com uma pessoa que está infectada. Essa pessoa precisa estar sem máscara, você precisa estar sem máscara e eles precisam estar próximos. Então, se ocorrer alguma infecção, é porque houve quebra, houve deslize de alguma etapa. Então, obrigatoriamente, a pessoa não vai ter Covid nessa pandemia se ela mantiver o distanciamento social, utilizar uma máscara apropriada. Quando eu falo máscara apropriada, é a máscara N95, a FF2, né? Em ambiente fechado, eu estou falando. Então, assim, vamos no supermercado, numa padaria, num açougue, numa farmácia, máscara N95. Então, essa é a máscara mais adequada realmente para ambiente fechado. Então, tomando esses cuidados, mais a vacinação, eu acredito que não é todo mundo que vai ter Covid nessa pandemia. Porém, é um vírus que provavelmente ele vai se tornar endêmico, ou seja, ele vai continuar habitando, convivendo conosco na comunidade, assim como tem o vírus da gripe, o vírus do resfriado, que é o rinovírus, e em algum momento a gente tem contato com o vírus da gripe, com o vírus do resfriado, e em algum momento você vai ter contato com o vírus, com o coronavírus, né? Que é o causador da pandemia. Mas isso não significa necessariamente que agora todas as pessoas vão ter a Covid. Isso eu acho importante a gente passar, por quê? Porque quando a gente fala assim que todo mundo vai ter, parece que a gente está dando um passaporte para a liberdade, para as pessoas saírem, já que eu vou ter, eu vou sair para a rua sem máscara. Não, e não é bem assim. Tomando os cuidados, eu acho difícil infectar tomando todos os cuidados. Agora, se quebrar alguma dessas etapas, é bem provável que tenha realmente. Agora, Rafael, nova variante é uma realidade que sempre vai existir? Sempre a gente vai ter uma nova variante? Eu acredito, Fernando, que sim. Igual quando a gente fala com o vírus da gripe, né, ele sempre muda. Por exemplo, o vírus da gripe, o H1N1 da pandemia de 2009, né, é diferente do H1N1 agora. Então, sempre tem mutações. Tem o H1N1, H3N2, H7N9 em outros países, né? Então o vírus ele sempre muda. E o Covid, o coronavírus, ele sempre vai mudar, né? Então o vírus ele tem a capacidade de mutação muito rápida, né? Ele precisa mudar para se adequar àquele ambiente e continuar infectando a população e com isso ele vai persistindo. Então a característica do vírus de mutação é para ele continuar existindo e continuar infectando as pessoas realmente. Agora uma afirmação final que eu gostaria que você falasse para mim, se é verdade ou não, você que trabalha na linha de frente, tanto no consultório atendendo o paciente com Covid, como em pronto-socorro e em ambiente de terapia intensiva. Quem está se complicando agora, o perfil do paciente que está se complicando agora, demandando UTI, realmente é o paciente, a pessoa que não foi vacinada? Exato. Na maioria das vezes, os pacientes que estão indo para a UTI, necessitando de ventilação mecânica de intubação, é o paciente que não foi vacinado. Mas eu conheço o meu vizinho que ele tomou 3 doses da vacina e ele está entubado. Isso pode acontecer, mas não é a regra. A regra hoje, a maioria das vezes, quem está entubado é quem não tomou a vacina ou aquele paciente que tem várias doenças, como uma insuficiência renal, está fazendo uma quimioterapia, um cardiopata, quem tem doença pulmonar, um DPOC, que está complicando. Então tem uma estatística interessante que saiu agora no começo de novembro, de um serviço grande nos Estados Unidos, 75% da população internada por Covid agora com essa cepa Ômicron era de não vacinados. Dos pacientes que estavam na UTI em ventilação mecânica entubado, 91% com Covid não tinha vacina. Então assim, a gente percebe que a vacina, gente, ela é fundamental, ela é primordial para a gente continuar vivendo e para acabar de vez com essa pandemia. Quer dizer, então cuidados gerais devem ser mantidos, máscara, higiene das mãos, tudo aquilo que a gente sabe, álcool em gel, e não bobear. Perfeito. Vacina boa é vacina no braço. Precisa ter vacinação para todo mundo. Tem que vacinar. Podem se vacinar sem medo. A gente precisa ter medo da Covid, não da vacina. É isso aí, Rafael. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fernando. É isso aí. Pessoal, aproveitem essa informação. Por favor, divulguem, compartilhem. É algo extremamente importante para você, para a sua família e para a humanidade. Muito obrigado. Obrigado, Fernando.